Queridos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Abra, por favor, a Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 23. Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, versículos de número 1 e número 2, nos diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Tomai assento. Queridos, eu gostaria que, nesse momento, a gente passasse a observar alguns detalhes desse texto. Eu acho que o primeiro que devemos observar é que são as palavras de Jesus, são as palavras de Jesus às multidões e aos discípulos. Então, nós vamos aqui falar o que Jesus falou. Vamos apenas repetir o que Jesus falou em relação a esse texto, esse capítulo de número 23 de Mateus, dos versos, a partir do verso 1 até o 28, mas talvez a gente não chegue lá, devido ao tempo. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo, eu diria nos últimos tempos, mas isso já vem de longo tempo atrás, né? Uma batalha muito grande por poder e autoridade dentro das nossas igrejas. Uma batalha sem precedente, que o próprio Jesus, como eu disse, no verso 1 e 2, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Então nós vamos falar hoje sobre a cadeira de Moisés. E por que essa cadeira de Moisés? Então a gente pesquisando um pouquinho, aí a gente descobre que o interessante observar que Jesus não se dirigiu aos religiosos, e sim à multidão e aos seus discípulos. Olha isso. Ele não se dirigiu aos religiosos, ele se dirigiu às multidões e aos seus discípulos. Ou seja, ele estava alertando os discípulos e as multidões que o seguiam para aqueles que almejavam sentar na cadeira de Moisés. A cadeira de Moisés, irmãos, ele queria alertar quanto à pretensão dos escribas e fariseus em se colocarem como os detentores da autoridade de Moisés. Aí a gente, quando lê isso aqui, a gente começa a viajar e a nossa mente ela começa a pensar várias coisas. E nessa parte aqui que diz que a pretensão dos escribas e fariseus em se colocarem como os detentores da autoridade de Moisés. Eles queriam que todos os israelitas os vissem como os substitutos de Moisés. Aí, como eu disse, a gente passa a viajar, a pensar por que surge tantas religiões, tantas denominações, tantas igrejinhas. Aí vem um e funda uma igreja. Eu não diria nem funda, ele afunda uma igreja, ele afunda uma igreja. Toda esquina tem uma igreja e a gente, muitas das vezes, a gente não tem noção de como aquela igreja foi fundada, foi constituída. A gente não tem noção, a gente não quer nem saber como ela foi fundada.
se foi por Deus ou se foi uma rebelião de alguém que simplesmente não concorda em obedecer a alguém, a um líder. É por achar que muitas das vezes faz melhor do que o suposto líder que ele tem. Prega melhor, ensina melhor, sabe mais do que ele. Aí ele diz assim, seu detentor da autoridade de Moisés, eles queriam que todos os israelitas os vissem como os substitutos de Moisés, e para quem foi passada a missão de conduzi-los à obediência às leis de Deus. Eles queriam que os fariseus aqui e os hipócritas, né? Que o fariseu quer dizer aquele um membro de uma seita de judeus que ostentavam grande santidade exterior. Eles ostentavam santidade exterior. Nós vamos ver isso mais na frente um pouquinho. Aí a santidade deles era apenas exterior, mas o interior era uma podridão. Nós vamos ver isso. Então, hipócritas, eles são chamados na frente um pouco de hipócritas. Várias vezes Jesus chama eles de hipócritas. E os escribas, que era aquele povo que estava ali para escrever a lei, para ditar a lei, para ensinar a lei, também queriam a cadeira de Moisés. E hoje a gente observa isso, um evangelho, eu não diria um evangelho deturpado, porque o evangelho nunca perde a sua essência, o evangelho nunca perde a sua veracidade, mas os crentes em si, que se chamam crente, deturpam o nome que carregam nas costas, que é chamado Jesus Cristo. E começam a fazer muitas coisas erradas. Nesses últimos dias surgiu uma menina aí cantando um louvor aí, se apresentou em alguma emissora, eu não sei qual foi a emissora, não faço a mínima ideia, alguém sabe? Alguém sabe qual foi a emissora que ela se apresentou? Não sei se foi um podcast, alguma coisa. E ela cantou lá um hino lá chamado o Evangelho de Fariseus. E ela no louvor, ela vem falando dos textos bíblicos, né? Dos acontecimentos que está acontecendo hoje dentro das igrejas. E uma legião, irmãos. Eu acho que eu não diria nem uma legião. Legião é 6.000. Mas legiões no plural, tem se levantado contra a menina porque ela falou uma verdade dentro louvando ao Senhor, né? Falou uma verdade, algumas verdades, e intitulou Evangelho de Fariseus. Mas por quê? Porque eles querem se assentar na cadeira de Moisés para dizer que pode, para dizer que sabe, para dizer que é o melhor, para dizer que não tem ninguém superior a ele. É como o pastor Moisés de vez em quando fala na igreja aqui, que são os semideuses. Semideuses, não tem ninguém maior do que eles. Aí ele diz assim, olha, a cadeira de Moisés era a posição mais destacada e respeitada de todas. Por isso era tão cobiçada e desejada por aqueles que queriam o poder para locupletarem. Locupletar quer dizer abarrotar, encher, saciar e enriquecer. Pode observar que quando o homem não é chamado por Deus para liderar, ele inventa um monte de coisa dentro da igreja com a intenção de abarrotar, de encher, saciar-se como o poderoso, como aquele que é autoridade, e enriquecer. Enriquecimento ilícito. Hoje o que tem mais de igrejas, hoje o que tem mais é igrejas de pessoas que aparecem na mídia, fazem os seus podcasts, estão crescendo na mídia, mas você observa a santidade, observa a perfeição, observa a justiça e está totalmente fora. É exatamente o escriba e o fariseu, que ele vive de aparência, ele é santo por fora, mas por dentro ele é horrível, é imundo, ele é simplesmente sujo. Não existe mais, simplesmente não existe mais correção dentro da igreja dos tais. Hoje você vê essas igrejas neopentecostais, você chega dentro da igreja, está todo mundo à vontade, como à vontade de camisetinha,
está à vontade servindo, como nós já ouvimos aqui na igreja, o pastor falar que estava aguardando a missionária Ana, se não for isso, me corrija, de um lado da igreja e do outro lado tinha alguém servindo a ceia de bermuda. Isso chama-se bagunça. Não é uma igreja santa. Não é uma igreja que foi chamada pelo Senhor Jesus Cristo para pastorear, para santificar, para cuidar. Sim, uma igreja de fariseus. É, uma igreja de fariseus. Aí a gente observa que hoje as pessoas elas são aplaudidas quando elas chegam na igreja e pregam uma mensagem que agrada à liderança. Aí dá-lhe uns tapinhas nas costas e diz, boa palavra, você é o próximo convidado. Mas quando se fala uma verdade, eu quero chamar a atenção da igreja para vocês observarem que essas palavras de Jesus, ele quis chamar a atenção da multidão e dos seus discípulos para aqueles que queriam a cadeira de Moisés. Eu não estou aqui chamando a atenção de nenhum membro desta igreja. Não, a mensagem não é para isso. É alertar a vocês, é alertar a igreja, é alertar a mim mesmo que os dias são maus, seremos por certo perseguidos, seremos por certo deixados de lado e muitas das vezes a gente fala assim, meu Deus, eu vou para onde? A situação está tão difícil. Aí você vai para uma igreja na esquina de fariseus. Porque não está aqui alicerçado na palavra. Aí vai para uma igreja que não tem ensinamento, não tem doutrina, o pastor muito menos sabe, não sabe ensinar absolutamente nada, não sabe discernir nada, não tem entendimento de nada, e pode ver lá, ela está cheia. Mas por que está cheia? Porque tem visões e revelações mentirosas, falsas. Aí, observe. Aí o 23:1 diz assim, então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Até aí tudo bem. Aí ele diz assim, obedeçam, que coisa linda, uma ordem de Cristo, obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que prega. É isso que Jesus queria falar. É isso que Jesus queria falar. Igrejas que se levantam por homens, muitas das vezes, homens adúlteros, que saíram de uma igreja séria, porque foram disciplinados ou excluídos porque cometeram adultério ou outras coisas até piores. E aí vão e abrem a sua própria igreja e começam a profetizar mentiras e falsas riquezas. Eu mandei um vídeo para o pastor ontem ou hoje, eu não lembro. Por exemplo, você manda mensagem, perguntas para Augusto Nicodemos, né, para Hernando Dias Lopes, e ele responde, como será a vida, né, depois da morte? Aí ele responde. Aí também tem advogado, não sei quem já viu isso, o advogado respondendo perguntas nesses vídeos. Então, aí manda a pergunta para o advogado sobre as leis trabalhistas, alguma coisa assim. E alguém mandou uma pergunta para um advogado, falando para ele assim, eu sou pago por uma denominação para fingir que estou endemoniado. Eu sou pago por uma denominação para fingir em todos os cultos que eu estou endemoniado, para eles virem e expulsar os demônios. Eu posso exigir, pela lei trabalhista, que eles me indenizem, que eles me paguem mensalmente salário? Sabe, gente, parece mentira o que a gente está vendo hoje. Cantores de nome abandonando a fé.
Pastores mudando a realidade da vida. Pastores errando o caminho porque querem ser aplaudidos. Nós vamos ver isso aqui. Pastores, amados, que agora eles se embaraçam, o que antes era pecado, agora não é, porque eles querem encher. Ou a ideia aqui do camarada da lei, dos fariseus aqui e dos hipócritas, é encher, enriquecer. Então, se pregar a verdade, se pregar a Bíblia, não enche. Porque ninguém quer ouvir, porque as pessoas estão com a mente manchada, a mente suja. Querem pecar, querem viver em transgressão, querem viver em adultério, em roubo, em fornicação, e não querem ouvir a gente falar isso. E aí quer partir para uma igreja que tudo pode. Mas no final de tudo isso, veremos a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Se passa a mão na cabeça de pecadores dentro da igreja. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes. Obedecer o quê? Por exemplo, eu estou aqui mandando vocês serem santos, então sejam santos. Mas se eu não for santo, não me siga. Se eu não viver esta palavra, não me siga, porque vai você e eu para o inferno. Ele diz assim, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Se prega daqui da tribuna de amor, sobre amor, mas não ama. Sobre perdão, mas não perdoa. É isso que Jesus está falando. Amem porque eles estão mandando amar. Perdoem porque eles estão mandando perdoar. Mas eles mesmos não perdoam. Eles mesmos não ajudam. Eles mesmos não cooperam. Eles mesmos não dão a mão. Eles mesmos não carregam o que mandam os outros carregarem. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Eu acho engraçado. Eu acho engraçado, irmãos, que... Observa isso. Irmãos, eu sou feliz nessa igreja porque eu não vejo essa prática nesta igreja e isso me alegra demais. Aí quando... rapaz, eu não quero falar, mas é difícil, mas... Vem cá, o pastor Moisés, está aqui, pastor Moisés. Ele pediu dinheiro a vocês para comprar esses bancos? Ele pediu dinheiro a vocês para botar esse ar-condicionado? Aí eu paro por aqui. Mas quando se pensa em botar um banco na igreja, a igreja tem que pagar, a membresia tem que pagar. É assim que as igrejas estão fazendo hoje. Os hipócritas e fariseus. Eles atam um fardo pesado nas costas dos outros, mas eles não querem carregar. Se quer comprar um terreno, é a membresia que tem que pagar. Se quer comprar o banco, é a membresia que tem que pagar. Mas na hora que tem alguém desempregado na igreja, vamos orar para Deus abrir a porta para ele. Mas estender a mão para ajudar, ninguém ajuda. Vamos comprar isso, vamos dividir aqui entre a membresia da igreja. Vocês vão pagar. Eu acho muito legal, irmãos, quando a gente vem de um outro ministério e é uma bênção, graças a Deus, bênção de verdade mesmo, não estou aqui dizendo que é bênção porque era ruim, né? E estou dizendo que não, era bênção mesmo, pastor era uma bênção. Aí quando cheguei aqui, o pastor Moisés falou, Antônio, aqui a gente não tira oferta em culto nenhum. Porque eu sei lá, eu vejo assim, poxa, a gente passa a salva na igreja e depois ainda incentiva eles a irem lá na cantina e comprar o lanche.
Poxa, eles vão lá, compram o lanche, está ofertando do mesmo jeito. Eu acho isso muito interessante, eu acho legal. Não é porque eu não quero ofertar, não. A gente sabe o que é ofertar. Aonde a gente vai, toda igreja a gente oferta, não oferta, pastor? Toda oferta, todo culto, aonde a gente vai, todo culto, toda igreja a gente oferta, a gente não tem problema nenhum. Mas eu acho legal essa atitude dele aqui. Mas é o que acontece, na hora de comprar alguma coisa, observa isso, na hora de comprar alguma coisa para a igreja, a membresia tem que, vamos tirar uma oferta, vamos tirar uma oferta para comprar. Na hora que vem um missionário, vem cá, quando vem missionário aqui, pregar a palavra, sabia que o pastor Moisés manda que a gente pague a passagem dele? Do dinheiro de missões? Sabia? Ele pede a vocês? Não, ele não pede não. Ele não pede não, irmãos. Mas na hora, quando tem alguém aqui com necessidade, o pastor já apontou alguém aqui para dizer, irmãos, fulano está desempregado ou está com algum problema aqui assim, assado, nós vamos dividir aqui, vamos comprar um negócio para ele, pagar a conta de luz dele, pagar a conta d'água. Não, ele faz isso, ninguém sabe. Estou revelando agora. Faz isso e ninguém sabe. Vocês pensam que o quilo aqui, que vem aqui, dá? Inclusive, eu tenho que trazer o meu dinheiro que eu não trouxe ainda, né? Eu tenho que trazer o meu dinheiro que eu não dou, nunca dou o quilo, eu dou o dinheiro, mas não trouxe ainda. Pega aí, pregador. Então, vocês sabiam que o quilo que vem aqui não dá para dividir para os que estão precisando? Mas vai. Ele não pede mais, não insiste mais. Então, amados, o que acontece? Esses fariseus que estão sentados na cadeira de Moisés, Jesus vem chamá-los na frente, um pouco à frente, de hipócrita. De hipócrita. Ele está chamando na atualidade, eu que prego essa palavra e não vivo, ou qualquer outro que prega essa palavra e não vive, ele está chamando de hipócrita. É viver de aparência. É pregar, mas não vive. É ensinar, mas não vive o que ensinou. Aí ele continua dizendo assim, o 23:5 diz assim, tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e franjas de suas vestes bem longas. Os 23:6 diz assim, gostam do lugar de honra nos banquetes e nos assentos mais importantes nas sinagogas. Se eles chegarem e não forem apresentados, está errado. Eles querem ser apresentados. Isso aqui é o ensinamento de Jesus para nós como multidão e servos e para os discípulos. Precisamos aprender. Repito, para que ninguém ache, o irmão Antônio fala, olha, não estou falando para nenhum irmão aqui. Eu estou lendo o que Jesus falou. Contra fato não há argumento. Aí a gente faz série de coisas. Aí, sabe, quando aquele pregador de hoje... Vocês já viram? Vocês já chegaram em alguma igreja grande e quando vocês chegaram cedinho lá, já viram que o pregador está lá? Não, ele chega depois para ser visto. Tem um lugar reservado para ele, para ser aplaudido, para ser abraçado. Hoje, quando alguém está no campo missionário que ele volta do campo missionário, não tem nenhuma recepção para ele. Mas quando é alguém que você nem conhece, quando é alguém que você não sabe o histórico da vida dele, mas só porque tem nome, recebe, leva para a tribuna, bate nas costas, dá oportunidade, prega, faz isso, faz aquilo. Irmãos, isso está errado. Sabe nem quem é. Aí diz assim, 23:7, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. O que me chama a atenção é essa última parte. A gente leva em consideração, irmãos, por exemplo, pastor Moisés,
Todo mundo no Ministério de Nilópolis chama o pastor Moisés de mestre. Mas por quê? Porque o pastor Moisés é múnido de vários conhecimentos. Ele dá o curso teológico aqui de todas as matérias. Eu, sinceramente, até hoje, eu não sei se vocês conseguiram já alcançar isso, mas são poucos professores de teologia que dominam todas as matérias. São muito pouco. Você não tem noção do que é isso. E ele domina todas as matérias. Então, chamar alguém de mestre não está... sendo um homem de Deus, que é o caso, né? Ele nem cresce, nem diminui. Mas ele diz assim, ó. Mas vocês não devem chamar mestres. Um só é mestre de vocês, e de todos vocês são irmãos. É isso aqui que eu quero. Não pense que nós somos irmãos de fariseus e hipócritas. Não, não somos. Somos escravos deles. É isso que eles querem. Que a multidão se arraste no chão por eles. Eles querem que quando eles entrem em algum lugar, todos o aplaudam, reverenciem. É isso que querem. Porque quando um líder... escute. Porque quando um líder é chamado por Deus e é cheio do Espírito Santo de Deus, ele não está em busca de aplausos, ele não está em busca de bandeira, ele não está em busca de autoridade, mas ele está em busca de santidade e perfeição para que ele possa santificar aqueles que o ouvem. Quando ele é cheio do Espírito Santo de Deus, ele não se exalta. Ele não se exalta. Ele não humilha. Porque ele é guiado por Deus. Então o que acontece? Entre nós chamamos irmãos. Mas chama um hipócrita de irmão. Eu conheço um. Ele é presbítero. Chama ele pelo nome. Chama ele pelo nome. Ele vai dizer assim, presbítero fulano... Eu não vou falar o nome dele não, que ele pode estar ouvindo. É presbítero fulano de tal. A ninguém na terra chamai pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. O 23:10 diz assim, tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe. Está se referindo a Cristo, né? Pois todos, porque entendam bem, irmãos, a gente sempre fala isso na igreja para que os irmãos entendam. A gente não chama de chefe, mas chama de líder. Por exemplo, a mocidade, o Márcio é o líder da mocidade, mas sobre o Márcio tem um líder chamado pastor Moisés. Eu sou o diretor de missões, mas sobre mim tem um líder chamado pastor Moisés, então sucessivamente, é só para os irmãos entenderem. Aí diz assim, tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O 23:12 diz assim, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. O que nós temos visto de pessoas humilhadas neste Brasil, pastores, cantores, missionários, pregadores, porque viveram uma vida de exaltação. Pode ver aí na mídia aí, esses cantores aí de nome, vê como é que está a vida dele. Esses pregadores de nome, vê como é que está a vida deles. Eles estão se embaraçando, falando bobagem. Eu vi um pregador, ouvi uma mensagem de um pregador de nome, que eu não vou falar o nome dele, ele falou que Jesus Cristo tinha uma mansão na praia. Viu, pastor, essa? Viu, né? Jesus tinha uma casa de praia. Um pregador de nome, um homem conhecido pelo Brasil todo. Chegou o momento da vida dele falar essa asneira, essa besteira. Se perde, chega um momento que ele se perde.
Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Irmãos, toda a honra, toda a glória da sua pessoa é para Deus. É para Deus. Ele tem que ser exaltado, ele tem que ser glorificado, ele tem que ser adorado, ele tem que ser magnificado, é ele que tem que ser, e não o homem na terra. Chegaram para mim e me perguntaram, irmão Antônio, como que você está diante de Deus? Um miserável. Diante de Deus, irmãos? Diante de Deus? Eu sou a escória da humanidade. Quem sou eu para dizer que sou alguma coisa diante de Deus? A Bíblia diz que é pelas suas misericórdias que eu não sou o quê? Consumido. Porque se Deus olhasse para mim e para você, Ele já tinha jogado uma pedra na minha cabeça e na sua. Porque não merecemos a salvação de Deus. Quem é você diante de Deus? Nada, absolutamente nada. 0, 0, 0, 0, 0, 0 à esquerda. À esquerda, 0. Diante de Deus eu não sou nada. Eu já falei aqui, vou repetir. Para ir para a direita ou para a esquerda, para a frente, sentar, ficar sentado, levantar, ouvir, ver, falar, sentir, pensar, eu dependo de Deus. Eu sou um eterno dependente dEle. Eu sou um eterno dependente dEle e sou o mais miserável de todos vocês aqui. O mais. Ninguém aqui peca mais do que eu. Eu peco por todo mundo. Eu preciso sentir que eu sou pecador para que eu sinta Deus na minha vida. Porque no dia que eu me exaltar, Ele vai me humilhar. No dia que eu achar que eu sou alguma coisa, Ele vai me chamar de hipócrita e fariseu. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócrita, ó. Vocês devoram as casas da viúva e para disfarçar, ó, devoram, acabam, limpam o armário, limpam a despensa. E para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente, porque se apresenta como santo, se apresenta como perfeito, se apresenta como bom e serão castigados severamente. Foi as palavras de Jesus. Foi Ele que falou. Qualquer probleminha, fale com Ele. 23:15 diz assim, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócrita, ó, de novo. Porque percorrem terra e mar para fazerem um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês, ó. Sabe por que muitas das vezes vocês me escutam quando eu oro e peço a Deus pelos novos convertidos? E peço para que Deus dê a eles a direção exatamente por causa disso. Porque eles vão lá, se convertem numa igreja que não tem palavra, não tem ensinamento, não tem... Ei, escute aqui. Ah, a igreja tem costume. Ei, costume é para quem é santo. Já viu alguém com costume, assim, costume pecador? Não. Quem é santo tem costumes. Quem é santo tem doutrina. Escute aqui, filhos. Aí sai para ganhar multidões. Aí arruma meia dúzia de novo convertido, leva para a igreja, ele não aprende a orar, ele não aprende a ler Bíblia, ele não sabe o que é isso, não interpreta, não instrui, não os instrui a crescerem no conhecimento, sabe por quê? Para que eles possam se rastejar aos seus pés, para que eu que estou na tribuna seja melhor, para que eles dependam de mim,
da minha autoridade, do meu conhecimento. Por isso que ele diz aqui, ó, ai de vocês, mestres, cadê? Onde que foi? Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazerem um convertido, né? E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. As palavras de Jesus, chamando a atenção da multidão, daqueles que ouviam, os hipócritas, os escribas e fariseus, que se assentaram na cadeira de Moisés, achando que tinha autoridade para ditar a lei e o povo seguir, para que eles fossem vistos pelas multidões. Ai de vocês, guias cegos, o 23:16, ai de vocês, guias cegos, ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Porque eles só viam o enriquecimento. Eles queriam que jurassem pelo ouro. Eles queriam que julgassem pelo poder aquisitivo. Aí ele continua aqui dizendo assim, o 23:17 diz assim, cegos insensatos, quem é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? O santuário que é importante, o ouro para nada serve, entre aspas. O santuário que é importante, o santuário que sai o ensinamento, o santuário que sai a lei, o santuário que sai a pregação, o santuário que sai a santificação, o santuário que sai a perfeição. Mas os hipócritas não querem ouvir isso que está sendo pregado aqui. O 23:18 diz assim, vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, Se alguém jurar, cegos insensatos, que é mais importante, o ouro, 23:18. Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Ao 23:19 diz assim, respondendo o 23, né? Respondendo o 18. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Outro dia o pastor estava nos trazendo uma palavra e ele comentou isso. Quando alguém vier trazer a oferta e lembrar que tem alguma coisa contra alguém, ou que alguém tem alguma coisa contra você, vá a ele. Peça perdão, esse foi o mandamento de Jesus Cristo. Esse foi o mandamento de Jesus Cristo. Ele disse que nós devemos orar por quem? Por quem fala mal da gente, é o ensinamento dele. Você já viu alguém sem estar cheio do Espírito Santo amar alguém? Não. Quem não tem o Espírito Santo de Deus não ama, irmãos. Quem não tem o Espírito Santo de Deus não perdoa. Quem não tem o Espírito de Deus, irmãos, ele vive uma vida dissoluta, sem direção. Mas, queridos, quando eu venho para a igreja, quando nós, que aqui estamos, a gente vem para a igreja, nós temos que já sair de casa adorando, exaltando, glorificando, porque vamos nos reunir para adorar a Deus juntos para a glória do seu nome. Queridos, é o altar que santifica a oferta, não é a oferta que santifica o altar. Se eu não tiver com a vida regrada diante de Deus, Ele não recebe a minha oração. Ele não recebe. E muitas das vezes nós ficamos perdendo tempo, irmãos, com coisinhas. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita.
O 23 e 22 diz assim: aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está assentado. Eu fico muito triste, irmãos, porque eu vou repetir o que eu falei no início. O que mais se vê hoje são igrejas tomadas por meninos, por garotos, que ficam subindo a parede, a colunas e batendo com a cabeça na parede, ficam batendo com a marreta de Thor. Eu sei que muitos já viram isso, sabe? Pessoas que pegam água, botam na boca, abre a boca do membro e joga lá dentro da boca dele. E as pessoas se deixam levar por isso. É esse tipo de gente que está deturpando o evangelho. Está gerando, os crentes, o evangelho nunca perde a credibilidade, repito, mas os crentes estão perdendo a credibilidade por causa desse tipo de hipócritas que se levantam. E nós calamos a boca, deixamos com que ele cresça. Mas é bíblico, né? Fazer o quê? E, queridos, hipócrita é aquele que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra, que dissimula sua verdadeira personalidade, quase sempre por motivos interesseiros, ou por medo de assumir sua verdadeira natureza. Qualidade ou sentimento que não possui, é fingido, é falso e é simulado. Todo mundo aplaude, todo mundo quer ele na igreja pregando. Só vem pregar na igreja se pagarem 15 mil a ele, 10 mil, 6 mil reais. Para mim é hipócrita. Aí diz assim, não, mas o trabalhador é digno do seu salário. Vai trabalhar, vagabundo. Eu vou só dar uma melhorada nisso aqui, só para lembrar uma coisa que eu já falei uma vez aqui. O meu advogado mandou um e-mail para mim, e o texto do e-mail era sabe assim, como ficar rico, eu quero ficar rico. Eu abri logo o e-mail lá e está escrito assim, vai trabalhar, vagabundo, real. É real. É real, Deus não chamou ninguém para enriquecer com o dinheiro da igreja. Deus não chamou ninguém para ficar rico, para arrancar a gordura das ovelhas. Ele chamou homens com responsabilidade de pregar o evangelho. Ele chamou homens que se doam pela vida daqueles que não têm nenhuma esperança. Aí tem alguém que diz assim, por misericórdia de Deus eu sou pastor. Mentira! Deus não chama nenhum hipócrita para cuidar de ovelha. Deus não chama nenhum descompromissado para cuidar de ovelha. Deus chama aquele que ele sabe que vai cuidar, amar, honrar, carregar nas costas. Do contrário, 23 diz assim, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, Jesus falou assim, vocês têm que pagar o dízimo, mas não pode omitir o amor, o perdão, a misericórdia. (verso 23 e 24) diz assim, guia cego, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Jesus é muito inteligente, que coisa linda. Que chamada que Jesus deu neles. Guia cego, vocês coam, ou seja, vocês tiram o mosquitinho do leite, o mosquitinho da comida, vocês tiram o mosquitinho de qualquer coisa, mas vocês engolem um camelo. Ei,
Se quiser ir para o céu, tem que ser crente, negar a si mesmo, porque se não negar a si mesmo, não tem salvação. Ai de vocês, mestres da lei, o 23 e 25. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócrita, mais uma vez. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Tem tanta coisa para falar, irmãos, de experiências dentro desse texto. Eu conheço tantos que largaram o trabalho para ir cuidar de igreja. Aí o camarada sai da igreja, aí diz que foi expulso da igreja para abrir uma igreja para ele, para viver da gordura das ovelhas, não quer mais trabalhar. Aí a primeira coisa que coloca é: eu sou o presidente, a minha mulher é a vice-presidente, o meu filho é o tesoureiro, o outro é o secretário, fecha um círculo ali para ficar em casa. (verso 23 e 26), fariseus, cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. 23 e 27, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócrita, de novo, vocês são como sepulcro caiado, pastor falou um dia desse sobre isso, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Sepulcro caiado. Alguém já viu um túmulo feio? Só aqui no cemitério de Olinda. Ô cemitério feio, Deus me livre. Você está andando lá e os ossos estão andando junto com você, batendo um no outro. Coisa feia. Mas você chega no cemitério, os túmulos é todos caiado. Caiado é pintado, ornamentado, bonitinho, arrumadinho, mas lá dentro está fedendo, cheio de bicho, cheio de tapuru, cheio de osso, pele seca, fedendo, imundo, cheio de mosquito. É assim que está acontecendo hoje dentro das lideranças que se levantaram como líder, mas não foram chamados por Deus. Sentaram-se na tribuna para serem reverenciados, adorados. Assim, 23 e 28, assim são vocês por fora. Parecem justos. Vocês lembram que algumas vezes, aqui pregando, eu já falei que vocês olham para a gente aqui pregando, ou sentado na tribuna, e dá a sensação que nós somos perfeitos e santos. Não dá? Caramba, o cara é bom, o cara é santo, o cara é perfeito. Você não tem noção, gente. Você não tem noção do quanto nós precisamos de Deus. Você não tem noção do quanto nós precisamos de Deus para não vacilar, para não pecar, para não desviar. Vocês não têm noção. Aí sobe a tribuna, arrumadinho, bonitinho. Parece até que é santo. Assim são vocês por fora. Parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Muito obrigado. Deus abençoe a vocês todos.